Bom, então, bom dia a todos e todas. Caramba. Me apresentar, né, para vocês. Eu sou o professor Charles Moreto, doutor em Educação, trabalho no Campo Santa Teresa do IFES e estou, né, no edital 10 de 2019 como professor pesquisador 3, né? E a ideia, então, é trazer um pouco para vocês do meu trabalho, né, do que a gente tem desenvolvido no âmbito da nossa instituição e também, né, focar um pouco mais, pessoal, no trabalho específico do edital 10 de 2019, né? Então, quais grupos de pesquisa e linhas de pesquisa eu faço parte, né? Eu sou do grupo de pesquisa, de estudos e pesquisas de educação e sociedade. É um grupo, eu diria que bem velho, dentro do âmbito do IFES, né? Era um grupo criado desde 2019, perdão, desde 2009, e dentro desse grupo eu atuo principalmente nas linhas de pesquisa de formação de professores e de educação do campo, né? E aí, assim, só um comentário rápido, vocês, não sei se vocês observaram aí, né, um girassol na apresentação. O girassol é o símbolo da educação do campo, né? Então, sempre que vocês virem alguém falar por aí, né, falando ou trazendo o girassol, claro, não é só da educação do campo, mas é um símbolo da educação do campo, né? Então a gente faz o uso dele sempre em nossas apresentações. Bom, dentro do escopo, né, do edital 10 de 2019, em função dos meus estudos, das minhas pesquisas, né, que eu já venho desenvolvendo há um bom tempo, então, eu quis entender um pouco sobre um processo chamado processo de nucleação de escolas do campo, né? E especificamente pensando aqui no âmbito do município de Santa Teresa, tá? Por que essa questão para mim é muito cara, né? E eu trago então um quadro aqui que foi a provocação para a gente pensar essa pesquisa. No ano de 2005, nós tínhamos no Brasil em torno de 162.727 escolas ou estabelecimentos rurais e urbanos, né, no país. Isso representava em torno de 55%, perdão, e aí 55% desse total de estabelecimentos rurais, de estabelecimentos de ensino, eram rurais. No ano de 2019, o número de estabelecimentos totais cai muito e o número de estabelecimentos rurais encolhe para 39%. Então, a gente vai ter, nesse período, um fechamento maciço de escolas, especialmente escolas do campo, né? E aqui em Santa Teresa não foi diferente. Quando a gente pega, por exemplo, não só em Santa Teresa, mas no Espírito Santo, né? Mas quando a gente pega aqui em Santa Teresa, no final dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente tinha bem mais de 50 escolas, mais ou menos, né, no município. E hoje a gente tem 7 escolas que são consideradas escolas do campo. Então a gente teve um processo de municipalização, nucleação e fechamento. Então, o meu estudo é para tentar entender essa inter-relação entre o processo de municipalização que aconteceu no final dos anos 80, início dos anos 90, e esse processo de fechamento, e principalmente entender, e aí eu trabalho com a ideia de impacto, tá? Qual é o impacto, né, desse processo para as comunidades aqui no município de Santa Teresa, né? Então, seria um pouco disso, né? Como é que afeta esse fechamento? Como é que afetou a organização das famílias? Como que afetou a estrutura e a organização das escolas, das comunidades do próprio município? Porque quando a gente pensa esse processo de fechamento de escolas, vem junto aí a questão do transporte escolar, por exemplo. Então, você tem crianças que saem 2 horas antes do início das aulas de suas casas e chegam 2 horas depois, né? Então, tem toda uma dinâmica, tem toda uma reorganização que acaba acontecendo. Sem contar que o fechamento de uma escola, principalmente nas comunidades de interior, em muitos casos, implica ah, a perda da dinamicidade também da vida daquela comunidade, né? Então, o meu objetivo geral aí é tentar compreender esse processo de nucleação das escolas
e, consequentemente, né, as consequências que esse processo acabou trazendo para as famílias, para as próprias escolas remanescentes, para as comunidades e para o município. E aí colocar assim que esse é, é um primeiro estudo. Estou partindo do âmbito de Santa Teresa. Minha intenção depois, em outras frentes, né, é ampliar isso para entender como que se deu esse processo no estado do Espírito Santo, que a gente não tem pesquisas nessa área, e entender a inter-relação entre municipalização, que tem a ver com o processo de reforma do Estado, que aconteceu a partir da Constituição de 88, né? Então, quando a Constituição de 88 coloca o município como um ente federado e trabalha com a ideia do regime de colaboração e da distribuição de responsabilidades, né? Então, no discurso da maior participação popular vem essa ideia da municipalização, e o que a gente foi vendo foi exatamente o fechamento dessas escolas, a perda, né, dessa participação popular via famílias, enfim. Então, entender esse processo de municipalização para entender o processo de nucleação e, consequentemente, o processo de fechamento, que aí vem sempre o discurso também da eficiência, né, um discurso economicista, e não é necessariamente por aí que a coisa acaba acontecendo, né? Enfim, acho que era um pouco disso, Sávio e colegas, colocar, né, o meu trabalho de uma maneira mais ampla, a formação de professores e a educação do campo, né? E especificamente neste momento eu estou voltado para entender essas questões, ok? Obrigado aí pela atenção e espero que a gente possa contar, se não com vocês, né? Talvez com outros colegas dos campi, para que a gente possa fazer uma rede aí de pesquisas, né, nessa área, que eu entendo e que eu considero como muito importante e relevante. Obrigado, pessoal.